Legalizar para controlar. Esse poderia ser o resumo dos planos de legalização do comércio e porte de maconha apresentados pelo governo da Alemanha. Ainda não é um projeto de lei, falta saber se é compatível com os tratados da União Europeia. Mas já dá para dizer que, apesar de todas as críticas, os partidos da coalizão de governo estão realmente comprometidos em levar a proposta adiante. Hoje o comércio de maconha é ilegal na Alemanha, assim como o porte. A lei só diferencia na hora do consumo. Esse não é, por si só, passível de punição legal. Ou seja, os juízes entendem que é possível consumir sem ter comprado e sem ser o dono da droga. Isso tem um efeito prático. Se uma pessoa for submetida a um teste de drogas e der positivo para maconha, ela não pode ser detida apenas por ter consumido. Bom, vamos às propostas do governo alemão? O que o governo pretende agora é o seguinte: maiores de 18 anos vão poder comprar maconha para o consumo próprio. A quantidade seria entre 20 e 30 gramas, mas isso só em estabelecimentos especializados autorizados, onde apenas maiores de 18 anos teriam permissão para entrar. E esses estabelecimentos não ficariam perto de escolas ou outros locais frequentados por crianças e adolescentes. Ainda está sendo avaliada a permissão de venda também em farmácias, se isso se mostrar necessário na prática. Outra coisa, o cultivo em casa de até 3 plantas de cannabis também seria permitido, desde que elas estivessem fora do alcance de crianças e adolescentes. O projeto prevê ainda que a maconha não seja mais considerada um narcótico. Na prática, isso significa que um menor de 18 anos que for flagrado pela polícia com a droga não pode ser detido. Ele terá, porém, a maconha confiscada e pode ser obrigado a participar de cursos de prevenção do consumo de drogas. Bom, esse plano foi apresentado pelo ministro da Saúde, Karl Lauterbach. Ele deixou claro que os objetivos são a descriminalização e uma melhor proteção para crianças e adolescentes, que hoje estão sujeitos ao produto oferecido pelo tráfico. O ministro argumentou que o que se vê hoje na Alemanha é cada vez mais um comportamento de dependência, um mercado ilegal e criminalidade. Lauterbach disse que a tendência atual está errada e é preciso renovar a política de drogas. O ministro também deixou claro que não se trata de um liberou geral não. Ao contrário, ele apresentou uma estrutura de produção, distribuição e venda licenciadas que seja regulamentada e controlada pelo Estado. Also Vertrieb und der Anbau sollen staatlich kontrolliert werden. Kinder- und Jugendschutz sind nicht ausreichend gewährleistet und wir haben darüber hinaus einen florierenden Schwarzmarkt, der natürlich dann auch mit Kriminalität einhergeht. A ideia é acabar com o mercado clandestino da maconha na Alemanha. Lauterbach disse que a Alemanha tirou lições das más experiências da Holanda e que não quer de jeito nenhum o modelo consumo liberado sem mercado controlado. Wir wollen auch auf der Grundlage der Erfahrung in den Niederlanden den Markt streng regulieren, Anbau regulieren, Qualität regulieren, Abgabe regulieren, sicherstellen, dass die Abgabe nicht an Jugendliche erfolgt, an Kinder erfolgt. Entsprechende Strafen sind da ja vorgesehen. Quando a Holanda liberou a venda de maconha para consumo próprio em meados dos anos 70, deixou de regulamentar a produção e a venda para as lojas licenciadas, os famosos coffee shops. Ou seja, os coffee shops podem vender até 5 gramas por cliente, o que é legal, mas não podem comprar eles mesmos maconha em grande quantidade, já que isso é ilegal. Assim, eles acabam recorrendo à criminalidade. E hoje a Holanda tem um problema cada vez maior com o tráfico de drogas, a ponto de já se falar na Holanda como um narco-estado. O governo holandês tenta retomar o controle da situação com um projeto para reduzir e vender maconha sob controle do Estado. Mas o desfecho é completamente incerto. O plano apresentado pelo governo alemão também deixa claro que fumar maconha faz mal à saúde. Por exemplo, quando prevê que seja avaliada a ideia de criar um limite na quantidade máxima de THC, principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero cannabis, para a venda para menores de 21 anos, especialmente por causa dos elevados riscos para o cérebro ainda em formação de adolescentes. Também por isso, o plano do governo alemão aposta fortemente em esclarecimentos sobre os riscos, prevenção, aconselhamento e oferta de terapias. As propostas foram recebidas com muitas críticas por médicos e pela oposição conservadora.
A Associação dos Pediatras afirmou que legalizar não é uma boa ideia e argumentou que jovens com menos de 18 anos terão acesso facilitado por meio de pessoas mais velhas que comprem a droga para eles. O contra-argumento do governo é que hoje 1 em cada 4 jovens entre 18 e 25 anos consome maconha. E a tendência é de alta, inclusive entre os menores de idade. A atual política fracassou na avaliação do ministro da Saúde, e o governo acredita que poderá proteger melhor a saúde da população e combater de forma mais efetiva o crime organizado e o mercado ilegal com um novo plano. A oposição, por outro lado, teme o que chama de turismo da droga, ou seja, que pessoas de outros países viajem para a Alemanha só para comprar maconha. O governo afirmou não acreditar que isso vai acontecer e que, se houver esse problema, a venda passará a ser restrita para pessoas com residência fixa na Alemanha. O governo alemão enviou o plano de legalização para a União Europeia para que Bruxelas avalie se há conflitos com leis do bloco. Esse passo não é obrigatório. Nenhum país membro precisa pedir permissão da UE para legislar, mas os países membros também não podem descumprir acordos assinados por eles. E você, o que acha? Conta aqui nos comentários e não deixe de se inscrever no canal da DW Brasil.